Ouvimos a voz do Senhor, mas nos esquecemos aquilo que Ele lá no primeiro versículo, nos primeiros versículos nos ensina. E eles, aleluia, elas iriam casar com Ele, mas para que casassem com Ele teriam uma trajetória, né? Na vida de cada irmão aqui teve uma trajetória para que você chegasse aqui nesse lugar, né? Uns tiveram trajetórias difíceis, outros tiveram que passar assim como eu, lá, quase morrendo. O Senhor foi lá e me resgatou. Outros vieram no amor, né? O Senhor, baseado na sua família, na sua mãe, entregou para você hoje, você está aqui, você trabalha na igreja, você atua na igreja, você não dá brecha para Satanás agir na sua vida. Outras não, tiveram que passar por tráfico de droga, por prostituição e até o fundo do poço para reconhecer que o Senhor é tudo na sua vida. Então, a nossa caminhada, irmãos, na nossa vida, cada um de nós vai ter uma história, independente do qual que seja. Sempre a sua história, se nós entendermos o objetivo, vai ser um propósito vivido na terra pelo Senhor Todo-Poderoso. E aleluia, aleluia. O versículo 8 diz que as loucas disseram aos prudentes: dai-nos um pouco do nosso azeite, porque nossa lamparina já se apaga. E durante a nossa caminhada, nós vamos observar essa atitude de pessoas que caminham com a gente, que louvam com a gente, mas no momento difícil da sua vida, ela vai reconhecer o que era necessário para a sua caminhada, né? A unção, aleluia, o azeite sempre será necessário para nossas vidas. Aleluia! A unção, o azeite que nós carregamos sempre será necessário. E como, Samuel, eu guardo reserva? Como eu guardo reserva? Simples, irmão. Jejuando, orando ao Senhor. Jejuando, orando ao Senhor. Meditando na sua palavra. Isso é guardar reserva. Existe um lugar dentro de nós chamado espírito. Que nós somos feitos de corpo, alma e espírito. A carne, ela luta diariamente, ou todos os momentos, contra o nosso espírito, para que atinja o que nós temos como mais precioso dentro de nós, que é a nossa alma. O seu corpo não é o lugar, ou não é a coisa mais importante para o teu Deus. Pelo contrário, na verdade é a sua alma, a essência que existe dentro de você, que foi feita pelo próprio Deus Todo-Poderoso, que é que Satanás quer roubar. Aqui nesses versículos que acabamos de observar, vem falando sobre pessoas que estavam no mesmo lugar, com o mesmo objetivo, casar-se com o mesmo noivo. Só que nem todas elas guardaram o recado do cerimonialista. Eu até tenho dificuldade disso. O cerimonialista falou: prepare-se, fique pronta aí, arrumada. Isso aí é uma conjectura minha. Fique pronta, porque a qualquer momento você vai se casar com ele. Então eu entendo que nessa palavra de Jesus Cristo, elas mais ou menos sabiam o período que ele ia voltar, e iria se dirigir para aquele lugar para ter as bodas com um Messias ou um noivo aguardado. Mais ou menos elas tinham noção. Seria no período da noite a sua volta. Isso aqui é interessante. Quando eu vejo a parábola de Jesus, parece que Jesus está anunciando qual vai ser o cenário que ele vai abrir o céu. Parece que vai ser durante a noite, né? Aquele cenário assim que está todo mundo disperso. À noite, para a gente, normalmente nós estamos aqui descansando, relaxando, pensando no dia do amanhã. Você hoje é sábado, amanhã é domingo, segunda-feira, tem muita conta, Deus. Aí você nem bota mais jogo na tua mente. Deus, tem muito boleto. Ih, meu Deus, isso aqui vem se vendo aluguel. Ih, tem que pagar a conta disso. Aí em nenhum momento que você fala assim: Deus, seja comigo segunda-feira. Deus, seja comigo do início, do primeiro minuto de segunda-feira até o último. Senhor, seja comigo terça, quarta, quinta, sexta, às vezes nós, aleluia, nos pegamos mais as nossas dificuldades da terra do que reconhecer, como eu acabei de afirmar, que assim como os males estão sobre as mãos do Senhor, todas as nossas dificuldades e problemas não se compara com a sua grandeza. Ele é a solução de tudo. Quando você se apegar, irmão, no seu momento mais difícil, faça como eu fiz. Olhei para o céu, na minha varanda, eu falei: Deus, assim como eu não consigo determinar a grandeza do céu, assim como um dia eu fui lá para o mar, para aquela praia lá de Flamengo, eu nem sei qual praia eu estava, sei que eu estava assim, pensando assim mais além. A mente estava tão aberta para o Espírito Santo, que eu olhei assim para o mar, olhei para o céu e falei: Deus, assim como o mar, assim como o oceano, os meus olhos humanos não conseguem determinar o início e o final, assim é a tua grandeza. Tudo que eu passo aqui na terra, o Senhor é autossuficiente para resolver. Eu entrego todas as minhas guerras em tuas mãos. E se assim como o Senhor está no alto e sublime trono, imagina as minhas dificuldades para ti, Senhor. E ele falou no meu coração. Aí sim eu gostei.
Eu não sei qual é a tua intimidade com o teu Deus. Eu chamo meu Deus de paizinho, eu chamo ele assim. Cada um chama o nosso Deus com a sua particularidade. Eu chamo ele de paizinho. Lá na minha intimidade, no trajeto para o meu trabalho, eu falo, paizinho, eu não sei como vai ser o meu dia. O Senhor é o dono do meu tempo. Eu tenho certeza, se existe alguma cilada preparada por Satanás, o teu poder é autossuficiente para repreender toda a artimanha dele. E hoje eu acordo, eu faço assim, e hoje eu posso acordar crente, amanhecer crente, dormir crente e viver crente até o final da minha vida. Essa é a essência que o Espírito Santo quer para nossas vidas. Aleluia! Aleluia. No versículo 9 diz, mas as prudentes responderam, dizendo, não seja caso que nos falte a nós e de vocês, e vai aonde um lugar que vende azeite e comprai para vocês. Então, irmãos, essa é uma atitude. Aqui nós vamos ver duas atitudes de mulheres que se prepararam para casar com o noivo, sendo que algumas delas não guardaram a essência, para que, aleluia, durante o nosso trajeto como crente, é necessário carregarmos. E a palavra de Deus, que é jejuar, que é orar. Se nós não fizermos isso, irmãos, não vai ser, aleluia, através da palavra profética que vem do altar, que vai gerar efeito em nossas vidas. Pelo contrário, a sua intimidade com Deus, irmãos, ninguém pode interferir. A sua intimidade com Deus, no pastor da sua casa, que espiritual, não pode interferir. Pelo contrário, lá dentro da sua casa, o seu esposo, que pode ser até crente, ele não pode interferir na sua intimidade com Deus. Intimidade vem falando sobre unicidade. É eu com meu Deus. Nunca a intimidade com Deus vai ser gerada de forma coletiva. Pelo contrário, aleluia, diferentemente da comunhão, a comunhão nós entramos aqui na casa do Senhor e nós com um único propósito, que é adorar a Ele, sendo que antes nós fomos íntimos dele. Então antes nós geramos intimidade com Deus e aqui na congregação nós geramos comunhão e adoramos Ele. Porque muitas das vezes o céu, veio a glória dessa aqui, porque todos tiveram intimidade com Deus dentro da sua casa. Quando nós todos estivemos aqui reunidos, geramos comunhão. E a comunhão agrada ao Senhor. E a comunhão gera efeito de glória. Demoniado sendo liberto, enfermo sendo curado, portas abertas sendo liberadas. Isso gera efeito de bênçãos em nossas vidas. Irmãos, aleluia. Já estou caminhando para o final. O Senhor falou que tinha até 2 horas da manhã. Estou caminhando para o final. Glória! O versículo 9 diz assim, mas as prudentes responderam, dizendo, não seja caso, aleluia, já li esse versículo, que tendo ido elas comprou e, aleluia, o versículo 10, melhor dizendo, diz assim, e tendo elas, as não prudentes, vindo comprar azeite, chegou o esposo, e aqui estavam preparadas e entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Olha que interessante, nós acabamos de afirmar no início dessa mensagem que elas sabiam mais ou menos o período que elas iam casar-se com o noivo. Elas sabiam que elas sairiam do lugar onde elas estavam, iriam se levantar e iam ao encontro desse tal noivo, a qual elas estavam desejando casar-se. Só que ao longo do caminho, aquilo que eu falei que é a essência para um verdadeiro servo e serva de Deus, faltou na vida dessas noivas, não prudentes, que é o azeite, que é a unção, que é a palavra, que é o jejum, que é a oração para o nosso tempo. E aí, durante o caminhar, faltou o que era necessário para que possamos estar firmes. Que é a unção, a oração, a presença, estar com a vida no altar, jejuando. Aleluia. Então, irmãos, no versículo 9, aleluia, não prudentes foram comprar azeite. Só que no tempo que você vai dar um jeito para resolver a sua rota, é o tempo que promessas deixam de se cumprir na nossa vida. O tempo que você perde lutando contra o princípio que é a palavra de Deus, é o tempo que muitas das vezes nós vamos impedir ou paralisar as promessas de serem realizadas em nossas vidas. Então, irmãos, as não prudentes, elas resolveram dar uma forma, dar um jeito, comprar azeite para resolver, porque elas estavam perdidas no caminho. Elas não estavam mais enxergando o caminho para se encontrar com o noivo. Mas aí, ao tempo que elas tomaram para comprar azeite, conseguiram comprar o tal azeite, foi o tempo que o noivo se encontrou com as noivas prudentes, que estavam preparadas, que estavam avivadas, cheias da unção de Deus, sabe, com a vida no altar, orando, jejuando, sabe, com a sua veste limpa, preparada. Foi o tempo que o noivo veio, se encontrou com aquelas 5 noivas prudentes, irmãos. E aí, quando o noivo
noivo se encontra com quem está preparado, não tem tempo para quem não está preparado mais se encontrar com ele. Então, irmãos, será como naquele grande dia. O noivo, o Jesus Todo-Poderoso, a qual nós adoramos e oramos a Ele todos os dias, Ele vai retornar. A sua vinda, assim como você estabelece um tempo na terra, é completamente do tempo do Senhor que está estabelecido no céu. Lá no céu, o tempo de Deus não é baseado aqui na terra. Deus, Ele nos prometeu que retornaria em Jesus Cristo para nos buscar uma noiva com vestes brancas que estavam preparadas. Mas Ele não disse o dia nem a hora que Ele, aleluia, está vindo. Mas Ele sim disse e afirmou: vigiai, porque não sabei o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir para buscar. Então, irmão, isso é um alerta para a nossa vida. Hoje, estamos no primeiro mês do ano. Está acabando janeiro. Se fossemos dizer assim, a parar um minuto para observar, parece que o relógio, os dias estão muito acelerados. Hoje é o final de janeiro, amanhã já começa o próximo mês, daqui a pouco é 2025. Daqui a pouco nem acontece 2025. Porque se assim o anseio, se Deus quiser dessa forma, Ele pode voltar agora, nesse exato momento. Meu Deus, aleluia. Pode ser nesse exato momento, nesse momento agora, que são 10 horas aqui no meu relógio. E aí pode ser nesse exato momento que o Cristo Todo-Poderoso que nós adoramos, retorna. E quem estiver pronto e preparado, vai se encontrar com Ele. Aleluia. Isso é um alerta para a nossa vida. Lá dentro da sua casa, abre essa palavra e fala: Senhor, que eu possa me comportar com as 5 noivas que foram prudentes. Que a minha vida não venha faltar oração, que a minha vida não venha faltar jejum, que a minha vida não venha faltar palavra, que na minha vida não venha faltar palavra de louvores ao teu santo nome. Senhor, me ajuda a me preparar cada dia por dia, para que naquele grande dia, quando o céu se abrir, eu possa morar contigo. Aleluia. No verso 10 diz que elas tendo ido comprar, chegou o esposo, eis que aquelas que estavam preparadas entraram com ele, e a porta se fechou. Olha que interessante, irmão. As noivas que não se prepararam foram dar um jeito dela para resolver sua rota. Aquelas que estavam prontas, a tornada, aleluia, entrou. Aleluia, o objetivo delas, pastor, era o mesmo. Todas elas queriam casar com o mesmo homem. Isso é uma palavra de Deus, é uma comparação. É até que essa minha ficou assustada, porque o mesmo homem casando com 10 mulheres. Era naquela época, o homem ele podia casar com 10 mulheres. Aí, hoje a gente chama de bigamia, outra coisa, a gente já não vive mais essa época. Todo o Novo Testamento quebrou essa coisa. Foi shakes, né? Mas era uma regra. Todo homem que, até Davi, né, casou com outras mulheres, mas era uma regra. Todo homem que quer casar com mais de uma mulher tinha que dar tudo de forma igualitária para todas elas. Eu tenho certeza que os homens casados aqui é difícil, né? Porque, imagina, se fosse na mesma época hoje, misericórdia, né? Se a gente tivesse nesse tempo, misericórdia, seria uma batalha. Então este não é o tempo que nós estamos vivendo mais. Graças a Deus. Graças a Deus. É suficiente uma esposa para mim, né? Senhor glória. Aleluia. Aleluia. Olha que interessante. E as noivas não prudentes foram comprar azeite. E no trajeto de comprar, o noivo se encontrou com aquelas que já estavam com a sua lamparina acesa, que estavam com sua vasilha cheia de azeite ainda para caminhar. E aí a Bíblia nos diz que ao se encontrar com o noivo, a porta se fechou. Elas entraram no lugar e a porta se fechou. E é isso que muitas das vezes acontece em nossas vidas. Oportunidades se fecham porque nós não estamos preparados para viver elas. Então, irmãos, que a oportunidade que liberar desse altar venha gerar efeito na tua vida. E hoje você possa entender que é necessário jejuar, orar ao Senhor, ler a sua palavra, fazer um devocional lá no seu lar, orar pela sua família, orar pela salvação do teu esposo, da tua esposa, porque eu tenho certeza que quando nós, aleluia, entregamos tudo no altar do Senhor, tudo Ele pode resolver, tudo Ele pode fazer. Eu quero externar uma oração que eu fiz para Deus. Eu falei assim: Deus, eu estou pedindo tantas coisas para mim, mas hoje eu entendo que prioridade para o Senhor nunca vai ser as minhas bênçãos conquistadas na terra. Na verdade, as bênçãos que eu conquisto aqui na terra são consequência do esforço que eu tomo aqui na terra. As decisões que eu gero aqui na terra, o carro que eu tenho, a casa que eu tenho, a conta bancária que eu tenho, são consequência das minhas atitudes. Se deu tudo errado, consequência da minha atitude. Deu tudo certo, consequência da minha atitude. Mas quando eu passei a orar assim: Deus, liberta minha irmã, Deus, liberta meu irmão, Deus, liberta meu cunhado, Deus, liberta minha vizinha que exerce uma religião que
que o Senhor condena. Deus liberta o fulano de tal. Deus, trabalha na vida daquele meu irmãozinho lá da minha igreja, sabe? Que eu vejo que falta coisa na vida dele. Deus liberta ele. Quando eu passei a orar por pessoas e esquecer das minhas conquistas, irmão, coisas inimagináveis aconteceram. Portas inimagináveis começou a se cumprir na minha vida. E uma delas é hoje aqui estar nesse altar. Eu estava com o meu ministério parado. Quando eu comecei a orar por pessoas, meu ministério começou a andar. Quando eu comecei a orar por pessoas, eu comecei a ir lá na boca de fumo novamente, colocar a mão e o demoniado se manifestar e ser liberto. Eu comecei, quando eu comecei a orar por pessoas, eu começava a liderar pessoas, e as pessoas eram convencidas que elas estavam erradas. Pelo poder que há no Espírito Santo na vida do pastor, se a vida dele estiver na unção, na autoridade, na presença de Deus, eu tenho certeza que ele tem, autoridade para atrair pessoas, assim como Pedro fazia, com um sermão simples, mas ele trazia multidão atrás dele. Não é com muito intelecto, não é com muito oratório que você vai gerar efeito de vida de pessoas. Pelo contrário, é a unção que você carrega. E a unção que você carrega, irmão, não tem a ver com aleluia, louvor, de Deus. Não tem a ver com isso, com aquilo outro. Não, pelo contrário, tem a ver com intimidade com o Senhor. A intimidade com o Senhor, irmão, é um sacrifício que nós pagamos e ninguém pode pagar por nós. Nem Cristo Jesus pode pagar a intimidade dele, nossa, para com ele. A intimidade feita por nós, é algo que é uma decisão nossa. Se nós queremos ter uma vida com Deus em um novo nível, nós precisamos ter uma intimidade com Ele. Se precisamos viver um avivamento, nós precisamos, todos nós aqui na congregação, ter uma intimidade com Ele. Se queremos viver um novo tempo neste lugar de salvação, de vidas repletas nesse lugar, irmãos, sejamos mais íntimos do Senhor, oramos com mais força, usamos a nossa fé com mais intensidade. Se lá na tua casa existe alguém que está enfermo, exerce a sua fé, coloque as mãos sobre ele e fala: Deus, eu acredito no teu poder, libera a cura sobre essa pessoa. Se existe uma pessoa que está em caminho tortuoso, bote a mão sobre ela se assim ela permitir. Você permite orar por você, assim como que eu faço, eu vou na boca de fumo. Você permite ser orado por mim? O cara permite, ele está liberando o seu coração para que o Espírito Santo entre na vida dele. E aí aquele camarada é convidado pelo Espírito Santo para ajudar a sua mente. Então não use a estratégia do céu ao seu favor. Se existe alguém aqui que você está orando por pessoas, não desista da sua oração. Se existem pessoas aqui que estão orando por coisas da terra, entenda, assim como eu entendi naquele grande dia, que antes de eu pedir ao Senhor bênçãos na terra, antes eu tenho que gerar efeito no altar. O efeito no altar, irmão, não é carro, não é quanto eu entrego de pix, pastor, né? Não é quanto eu entrego de dízimo, não é quanto eu entrego de oferta, não, o efeito que é gerado no céu, irmão, é o quanto a minha vida está no altar, é quantas vidas eu ganho do Senhor. A salvação não é para carro, a salvação não é para conquistas da terra, a salvação são para pessoas. Aleluia. Então, quando nós geramos pessoas no altar, nós geramos bênçãos inimagináveis sobre nossas vidas. Aleluia. Irmão, assim como o noivo, aleluia, disse que iria voltar e a noiva adormeceu porque estava cansado perante o tempo, assim muitas das vezes é a nossa vida. Não desanime, irmãos. Por mais que demore, por mais que tarde a sua vida, não desanime na sua caminhada. Estamos iniciando mais um ano. Pode ser um ano de luta para a tua vida. Pode ser um ano de bênçãos para a tua vida. Mas entenda uma coisa. Em tudo dê graças, em tudo dê glória, em tudo agradeça. Porque por mais que passamos por luta após luta, sempre terá uma bênção, uma conquista reservada. E um guerreiro do Senhor é botado numa guerra sem antes ele, o general de guerra, garantir a vitória. Olha que interessante. Entramos na guerra sabendo que somos mais do que vencedores. Porque o Senhor da guerra, assim como Davi entrava na guerra um jovem, um rei tão novo, incapacitado por guerra, mas o Senhor o capacitou, e um homem que achava ser poderoso foi derrotado com uma pedra pequenininha, acertou bem na testa dele, e aquele jovem cortou a sua cabeça. Isso é uma demonstração do nosso Deus. Pode existir gigantes no teu caminho, mas o Deus que tu serve é soberano, é sobre todas as coisas. Não existe gigante que pode cumprir o teu sonho.
Não existe batalha que pode impedir o teu sonho. Tudo pode acontecer, mas que nunca venha acontecer uma coisa sobre a tua vida: a certeza do Deus que você serve. Sirva ao Senhor, irmão, com excelência. Entenda que o Senhor irá voltar. E quando Ele voltar, irmãos, Ele vai buscar uma noiva que não está parada, adormecida, mas sim uma noiva que está com as suas lâmpadas acesas e as suas lamparinas cheias de reserva, para que durante o caminhar, possamos lutar as nossas guerras e conquistá-las pela honra e glória do Senhor Jesus. E essa noite, irmãos, o Espírito Santo possa falar melhor ao seu coração. Eu creio que essa noite o Senhor preparou para falar, aleluia, sobre a sua vinda, aleluia, sobre nossas vidas. Nos preparamos muitas das vezes, para receber bênçãos aqui do altar, palavras de conquista, palavras de vitória, mas muitas das vezes nos esquecemos que o maior objetivo aqui na terra, como servos e servas de Deus, é a sua vinda, é a sua, aleluia, o seu retorno. Não, aleluia, aleluia, as promessas do Senhor não estão condicionadas ao tempo da terra. As promessas do Senhor não estão condicionadas, aleluia, o nosso querer. Pelo contrário, quando nós servimos a Deus, aleluia, Ele sempre acrescenta muito mais além do que pedimos e sonhamos. Aleluia. Para finalizar, nós estamos até uma meia-noite, não tenho mais. Estou brincando. Estou finalizando, gente. O último versículo para encerrar, no 2 Pedro, capítulo 3, verso 8 e 10 diz: não se esqueça disso, amados, para que o Senhor um dia, aleluia, assim como eu já ministrei anteriormente, assim para que o Senhor, como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, o Senhor não demora em cumprir as suas promessas, como julga alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem, aleluia, ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo. Aleluia, os elementos do céu serão defeituosos aos nossos olhos, devido ao grande calor, e a terra e tudo que há nela será desnudado. Isso é, irmãos, o Senhor está voltando. O tempo do Senhor está se acelerando para a terra. E, aleluia, quanto mais, aleluia, nós nos apegamos ao Senhor, mais entenderemos o propósito que Ele estabeleceu em nossas vidas. O Senhor, aleluia, está sendo paciente para cada um de nós. Talvez lá, outro tempo, você esteve lá fora e hoje você está tendo o privilégio de estar aqui reunido com o Senhor. Então, irmãos, preserve isso, preserve essa essência. Eu comprei essa mensagem dizendo: guarde a oração. Lá no melhor lugar, guarde essa oração, olha mais ao Senhor. Eu digo também, continue jejuando ao Senhor. Jejuando pelo quê? Pela sua vida espiritual, não pelas coisas físicas. Continue também, irmãos, tendo o seu devocional como, Samuel? Meditando na palavra do Senhor. Também, irmãos, sempre ore por vidas, priorize pessoas, sabe? Muitas das vezes nós achamos o tempo vazio, porque muitas das vezes nós não fazemos as duas ordenanças, duas ordenanças que o Senhor deixou na palavra: batizar e pregar o Evangelho. Então, muitas das vezes nós nos admiramos com multidão lá fora, porque, aleluia, Satanás ele tem uma estratégia, aleluia, tremenda, que muitas das vezes nós nos esquecemos que antes dele ter essa estratégia, o Senhor já teve gerado em nós. Então, irmãos, fazer o ID. O Satanás, ele todos os dias faz o ID dele, ele evangeliza da forma dele. E muitas das vezes nós não fazemos isso. Ganhe almas para o Senhor Jesus. Que nesse ano de 2024 você possa gerar frutos. Frutos esses que é a vida de um altar. Enche esse lugar de jovens, adolescentes, homens e mulheres de Deus, para que cada dia mais possamos, na boca de fumo, nos hospitais, saqueamos o inferno. Porque o céu celebra, irmão. Não com bênçãos da terra. O céu celebra quando um pecador se arrepende diante do Senhor. Entenda isso, irmão. Lute pela sua salvação. Não deixe que nada e ninguém tire a certeza do Deus que você serve. Situações da terra são passageiras. O teu Deus, ele tem solução preparada. E por que não aconteceu? É porque ainda não estamos prontos. Prepare sua igreja, porque o Senhor virá e ele encontrará noivas prontas. Não que estão se preparando, mas sim prontas. Que estão com a sua reserva cheia, com as suas lâmpadas acesas, para que naquele grande dia ele venha falar: seja bem-vindo, bendita do meu nome. Essa é a nossa palavra.